Graças e paz a todos. Eu quero deixar aqui para vocês mais um assunto que tem gerado muita polêmica dentro do mundo teológico devido a algumas más interpretações de alguns textos das Escrituras. E eu quero elucidar aqui mais um texto e para deixar claro para todos vocês que as Escrituras não podem entrar em contradição contra ela mesma. As Escrituras jamais vão contra elas. Nós sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos que ele é um ser divino, conforme diz Colossenses 2, verso 9, que nele reside ou habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como lá em Mateus 28, 18, quando ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então ele tem autoridade sobre a morte, a chave da morte, do inferno. Ele é o primeiro e o último, conforme diz Apocalipse capítulo 1, verso 15, Apocalipse 1, verso 17. Ele é o grande eu sou da sarça ardente, lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, e ele intensifica esta verdade em João capítulo 8, verso 58, quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Como também diz em João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é este Deus todo-poderoso, conforme diz Apocalipse 1, verso 7 e 8, concernente àquele que advia, aquele que é e que era, aquele a quem todo olho verá, até aos que o transpassaram, que estes que o transpassaram, fala de uma linhagem judaica remanescente que estarão vivos e serão preservados naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier sobre o monte, conforme diz Zacarias capítulo 14, versos 4 e 5, e ele virá com todo poder e grande glória, conforme diz ali também o sermão profético, Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, encontramos esta referência aí dos remanescentes em Daniel 12, verso 1, que fala sobre todo aquele que for achado escrito no livro, que será livre de todas as pragas, das manifestações do cálice da ira de Deus, que há de ser manifesto sobre o único período que há de ser manifesto sobre a terra, chamado a grande tribulação, que nós conhecemos como a 70ª semana de Daniel, conforme está escrito em Daniel 9, versos 24 ao 27, aos quais o período que foi estabelecido para que ali Israel fosse totalmente restaurado. E esta verdade também se encontra profeticamente descrita em Zacarias 12, verso 10 ao 12, Zacarias capítulo 3, verso 6 e Zacarias 14, versos 1 a 3. Então são estes textos também que falam sobre isso, como também Isaías 64, verso 8 ao 12. Mas eu quero deixar claro aqui um texto que muitos interpretam errado, mas numa tentativa de menosprezar a divindade de Cristo, né? Muitos tentam fazer isto, e eu vejo nisto aí uma mão satânica por detrás disso, justamente porque Satanás queria ser Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Quando nós vemos a descrição de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14, quando ele diz: subirei aos altos montes, ali estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria isto, ele queria ser um Jesus, ele queria o trono, mas ele não consegue, ele quer de qualquer forma denegrir uma verdade absoluta sobre a divindade de Cristo, quando ele mesmo queria ser Deus e estará ostentando-se como se fosse o próprio Deus, conforme diz segundo aos Tessalonicenses, ali no capítulo de número 2, quando o texto fala ali de forma panorâmica sobre o ministério da iniquidade, sobre a profanação do templo, a aparição do homem da iniquidade, do filho da perdição e do anticristo. Quero aqui deixar um texto, que é um texto que muitas pessoas entendem errado, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ali nos versículos 28, eu vou deixar o 28, ali que quando diz que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele a quem todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha bem o contexto, Deus será tudo em todos. Pergunto, Jesus é Deus?
É. Jesus é o Deus Todo-Poderoso? É. Jesus é o grande eu sou? É. Isaías 9, versículo 6, ele é chamado de maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E não há como negar esta verdade escriturística, não há como você negar isto. Ele é o Pai da eternidade. Ele não teve princípio. Miqueias 5, verso 2 diz: e tu, Belém Efrata, que és a menor dentre a cidade de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujos dias são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esta palavra é messiânica, refere-se ao Machia, refere-se a Cristo, que não teve princípio, porque todos os anjos o adoram. Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Então ele foi adorado como Deus, como nós já falamos em outros vídeos. Mas aqui esta sujeição, ela não é pessoal. Esta sujeição, quando diz que o filho se sujeitará, sujeição não significa inferioridade. Sujeição não significa que Jesus não tivesse uma natureza divina. Sujeição não significa que Jesus fosse uma criatura. Sujeição não significa que Jesus fosse o arcanjo Miguel, como algumas seitas aí professam equivocadamente, sem nenhuma base escriturística para isto. Sujeição não quer dizer inferioridade, mas esta sujeição ela não é pessoal. Aqui, o que significa este texto? Significa que as manifestações de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, já não existiria mais. Então, para que nós tenhamos a certeza desse texto, Apocalipse 21 e versículo 3 diz: e vi uma grande, olha só, vou ler para você. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e mesmo Deus estará com eles, e este será o seu Deus. Então o próprio Deus habitará com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então aqui está a explicação daquilo que Paulo estava falando naquele texto. Então, tire da sua cabeça esta questão de que vai haver 3 tronos no céu, de que haverá 3 seres nos céus. Não, haverá um só. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Espírito. Efésios 4, versos 4 e 5. Então, não há controvérsia nenhuma nisso aqui. O próprio Deus habitará com os homens e não haverá mais a manifestação. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Deus estará presente. E de que forma? Na pessoa de Cristo. No versículo anterior, ele disse: eu, João, vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então a igreja estará presente para sempre, glorificada. E é isto o que o texto está querendo dizer. Então, na pessoa de Cristo, quando houver ali aquele casamento, a esposa já adornada, a sua igreja, é isto que o texto está querendo dizer. Cristo sempre será Deus, Cristo sempre será divino, Cristo sempre será tudo em todos, e Deus, que é Cristo, é tudo em todos. Não tem como duvidar disto. Deus abençoe a todos. Amém.